bora lá resolver as questões, né? E fazer aquelas pontuações, assim, aqueles pontos mais importantes desta prova. Bem, uma coisa que eu não trouxe, né, aqui hoje, nessas 7 questões, termoquímica, tá? Eu não trouxe esse assunto, mas é um assunto que está presente. Então, vocês têm as aulas de termoquímica lá. Cuidado com termoquímica. Por quê? Porque a Unesp, ela é uma prova que normalmente ela gosta de explorar muito gráfico. E como ela explora gráficos, tem aquele cuidado dos gráficos da termoquímica. Então é algo assim que dá para você dar uma passada de olho rápida, né, nas formações dos compostos. Então ele reage, então você tem ali 2 substâncias simples normalmente, H2 e O2, formando H2O, aí libera energia. É comum esses conceitos de gráfico. Eu trouxe uma questão de gráfico aqui para vocês, para a gente poder trabalhar, para a gente poder dar uma analisada, mas dentro de termoquímica, dá uma conferida nisso. Um ponto que a galera costuma até confundir um pouco é na hora de calcular o ΔH, né? Quando é calor de formação, ele vai te dar os calores, e aí você lembra que substância simples é 0, tá? O calor de formação dela. Só que tá muito fixo na cabeça de todo mundo que ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Isso está muito claro. Só que se por acaso for dado para vocês energia de ligação, aí você tem que lembrar que para quebrar ligações o fenômeno é endotérmico, tá? Então vai ser positivo a entalpia do reagente, e para formar ligação é exotérmico, a entalpia negativa. O sinal já é fixo. Então, para quebrar tudo, positivo, para formar tudo, negativo. E aí, no final, você vai somar os ΔHs. Então, você vai somar, né, as entalpias do produto e do reagente. Só que com esse padrão. A entalpia do produto, ela é negativa já, e a entalpia do reagente é positiva. Então é só um pequeno detalhe aí que de repente ele te dá energia de ligação. Então você vai ter que ir quebrando. Lembra disso, não é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. É a entalpia do produto mais a do reagente, sendo que os sinais já estão pré-estabelecidos. Então esse é um cuidadozinho assim que é muito importante vocês terem. E um outro cuidado também dentro de termoquímica é lembrar que na lei de Hess, quando você inverte uma equação, o sinal do ΔH tem que ser invertido. Se o ΔH é positivo, ele vai passar para negativo. Então é um outro cuidado. E também, se você por acaso multiplicar a equação, então se você multiplicar ali aquela equação por 2, o ΔH também será multiplicado. Lembra que aquela energia que está sendo liberada ou absorvida é por mol ali. Então, se você dobra o número de mols, vai dobrar a quantidade de energia. Fica atento quanto a esses pequenos detalhes em termoquímica. Um outro assunto que também costuma aparecer é o conceito de radioatividade, tá? A ideia de decaimento, lembra lá da meia-vida, e dentro disso aí a gente tem esse decaimento de transmutação, lembra que soma as partículas antes e depois, e a meia-vida. Esses assuntos são assuntos que aparecem, né? E que eu não trouxe aqui porque eu quis pontuar algumas coisas bem importantes aí para vocês. Também lembrando, né? Aí jamais assim, a Unesp, ela gosta muito de questões envolvendo concentração. Grama por litro, mol por litro, concentração percentual, massa, volume, volume. Cuidado com a possibilidade de uma questão falando sobre a produção do álcool 70. Tá? Então, só um detalhe para você. Produção do álcool 70. Vai ser diluição, concentração volume é igual a concentração volume, mas ele provavelmente vai te dar um álcool 96
e vai te pedir um álcool 70. É essa a diferença, tá? Então, esse conceito de diluição para produção de álcool 70, isso também pode cair aí na sua prova. Lembrando, concentração vezes volume é igual concentração vezes volume. Então são cuidados que vocês precisam ter aí diante desse tipo de questão. Sim, Camila, a live vai ficar salva. Então, vamos lá pegar agora as questões bem pontuais que eu acho assim muito importantes e que pode aparecer algo similar com a mesma linha e você não pode ser surpreendido nessa prova. Bem, começando então, todo mundo aí está vendo aí a minha tela. Eu começo com essa questão de 2017, importante e incomum. Mais uma questão tecnicamente clássica. Bem, nesses últimos anos, a gente não tem visto na prova da Unesp questões envolvendo modelos atômicos. A ideia mesmo do modelo. Até são assuntos, né, bem interessantes. Reações orgânicas não é um assunto comum. E esse conceito inicial dos modelos atômicos, né? Aquela ideia, né, de modelo. Postulados lá de Dalton, né, os 5 postulados de Dalton, o conceito de Thomson, de Rutherford, os saltos quânticos de Bohr, a fluorescência, a fosforescência, não são conceitos comuns na prova. Essa parte de química geral, ela não cai com muita frequência. Então, ela é cobrada até com uma frequência menor. Mas ela é cobrada de uma forma interessante. Como, por exemplo, essa questão aqui de número 33. Porque ela dá um geralzão para nós. Ele diz o seguinte: a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso daqui, galera, quem determinou esta carga foi Robert Millikan, fazendo o famoso experimento da gota de óleo. Então, só para dar uma lembrada, Thomson é o cara que descobre o elétron, usando lá os tubos de raios catódicos, o conceito da TV, aquela TV de tubo, que ela tem exatamente essa ideia de Thomson, né, dos raios catódicos. Thomson, ele determina para nós a relação entre a massa e a carga do elétron. Isso foi ele que determinou. Mas não foi ele que determinou a carga do elétron. Quem fez isso foi Robert Millikan, usando o experimento da gota de óleo. Então, ele determinou que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Consequentemente, a carga do próton tem que ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A parte, então, mais interessante é você lembrar que o átomo, esse átomo aí que você costuma representar, ele tem uma característica neutra. Então, aquela ideia do átomo neutro. Por que o átomo é neutro? Porque ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Lembrando, inclusive, que quem propôs essa neutralidade da matéria foi Thomson. Porque para Dalton, a matéria ela não tinha carga. Então, para Dalton, o átomo era sem carga. Thomson, então, ele determina esse conceito de neutralidade. Então, se um átomo tem 10 prótons e 10 elétrons, as cargas vão se anular. Ótimo, problema nenhum, zero. Só que, se eu estivesse falando, por exemplo, de um cátion, opa, um cátion é um átomo eletricamente carregado. Isso é normal. A galera estuda isso de forma comum. Só que a pergunta da Unesp foi a seguinte: amigão, o átomo, o cátion, ele é um átomo eletricamente carregado. Show de bola. Agora vem cá, fala pra mim um negócio. Qual que é a carga de um cátion? Então, um cuidado especial é no entendimento dos conceitos. É nessa relação.
a Unesp, ela tem essa pegada que é uma pegada bem parecida com a pegada do Enem. Inclusive, muitos professores sugerem, né, usar as provas da Unesp para treinar para o Enem. Mas que pegada é essa? É a pegada do entendimento. Não é a pegada da decorada. Aquela coisa do decora, 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 decora. Você vai ver aqui que a Unesp, ela vai pegar esse conceito que você tem, essa aula mesmo ali, seca, dura, direta, e ela vai fazer uma relação, uma contextualização para saber se realmente você entendeu esse fenômeno. E é exatamente o que está rolando aqui. Quando eu falo que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, talvez esse conceito de carga nem seja tão claro para todo mundo, né? Você não lembra desse valor, mas ela te deu esse valor e te perguntou, vem cá, um cátion, se o cátion ele tem carga positiva, quantas cargas positivas ele tem a mais? 2. Opa, se ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, a carga é 0. Show! Mas e se ele tem 2 prótons a mais que elétron? Então a carga dele será 2 vezes mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então olha só que massa. Ele não está te perguntando qual é a carga do íon. Ele está te perguntando a carga mesmo, em coulomb. Qual é a carga do cátion? Essa é a ideia, então fique atento. Ah, então se ele me perguntasse lá qual que é a carga do alumínio mais 3? Ué, agora tá de boa para você. É 3 vezes mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Opa, então se eu quiser saber qual é a carga do O menos 2, exatamente isso. 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, uma forma diferente de olhar o cátion, de olhar o ânion. Fiquem atentos com relação a esse conceito. Um conceito simples de íon que ele trouxe de uma forma bem diferente da tradicional. Dentro disso, eu vou até só entrar aqui rapidamente num ponto, a gente vai tratar dele daqui a pouquinho, mas é isto daqui, ó. Mais 3, menos 2, isso, galera, é o NOx. E, gente, vai ter uma questão de NOx na Unesp. Depois de amanhã, vai ter uma questão. E ela trabalha muito o conceito de NOx. É importantíssimo que você entenda o que é o NOx, tá? Então, o alumínio mais 3, é o NOx do alumínio. O oxigênio menos 2, é o NOx do oxigênio. Fique atento, tá? Vai ter uma questão para vocês depois de amanhã falando sobre NOx. Ligadão, então, nesse ponto. Nossa primeira questão, tudo bem? Fiz aquele alerta aí só para você ficar atento e não cair nesse tipo de brincadeira. É um conceito que você já tem, fique extremamente ligado nisso. Nossa próxima questão. Enquanto eu vou para a próxima questão, a perguntinha é: a primeira questão ficou tranquila aí para todo mundo? Ficou de boa aí? Coloca para mim aqui nos comentários. Não esqueça de dar aquela curtida, né? Malandríssima. Joga para mim nos comentários, por favor. Ficou de boa essa ideia, tá? Essa análise para você não ser pego de surpresa. Ele cobrou um assunto sossegado, só que de uma forma diferente. Esteja preparado. Show! Ficou sossegado. Agora, vem uma questão que eu achei assim curiosa. Uma questão que é bom você ficar atento, que é uma questão envolvendo tabela periódica. A gente vai ver que ela trabalha com tabela. Os conceitos de tabela, os conceitos de propriedades periódicas,
E aí, gente, nós temos aqui um conceito de propriedade aperiódica. Então é aquela típica questão que é a seguinte: ou você sabe, né, se preparou para essa questão, ou você vai ficar meio perdido. Porque ele fala assim: considere os elementos K, CO, AS e BR, todos localizados no quarto período. Então, todos eles têm 4 camadas. E aí ele traz um conceito diferentão. Qual é o elemento de maior densidade? E o mais eletronegativo. Então, quando ele fala do mais eletronegativo, você vai de boaça. Por quê? Porque você sabe que a eletronegatividade, ela cresce de acordo que há diminuição do raio. Então isso aí para você tá super tranquilo. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Então a eletronegatividade aumenta em direção aos ametais, aos elementos do grupo 17, grupo ou família. Então ela cresce em direção a esses elementos. Só para você revisar rapidamente. Todos os elementos do quarto período, eles têm 4 camadas. Se todos têm 4 camadas, o que vai determinar o raio? A quantidade de próton. Quanto mais próton no núcleo, maior a atração núcleo-eletrosfera. Então, menor o raio. Conforme o núcleo vai aumentando, o raio vai diminuindo. É essa a ideia. Então, por isso que o raio diminui em sentido aos gases nobres. É claro que a eletronegatividade, ela não entra lá para os gases nobres, porque é um fenômeno que envolve ligação química. E esses gases nobres, nós sabemos que, para eles se ligarem, a gente precisa de um composto muito eletronegativo. O flúor, inclusive prêmio Nobel de Química, né? Em 1962, esse tipo de ligação. Pois bem, e o raio atômico? Galera, como que o raio funciona nas propriedades periódicas? Eu queria, então, compartilhar com vocês aqui, que eu separei, as propriedades. Então, ó, só para você passar o olho nelas, tá? Rapidinho, por quê? Porque vai ter uma outra questão falando sobre isso. Eu, inclusive, vou colocar no grupo lá, assim que terminar essa live, eu vou colocar lá no grupo esses slidezinhos aqui, só para você passar o olho rapidinho neles aí, para lembrar. Então, ó, você tem o raio. Por que que o raio cresce para baixo? Por quê? Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Então, para baixo está aumentando o número de camadas. Consequentemente, está aumentando o raio. Por que que o raio ele cresce em direção aos metais? Porque em um mesmo período, tá? Então, ó, todo mundo aqui no mesmo período, o número atômico está diminuindo. Então, a atração núcleo-eletrosfera está reduzindo. Então, o raio atômico cresce dessa forma. O potencial de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron, ele vai crescer exatamente conforme o raio diminui. Por quê? Porque se o raio está diminuindo, fica mais difícil arrancar o elétron. É uma atração básica, núcleo, elétron. Então, potencial de ionização, eletroafinidade ou afinidade eletrônica, energia que o elétron libera para poder entrar num átomo. Então, perceba que as propriedades são inverso do raio. Nós temos a eletronegatividade, importantíssimo, tá? Por que que eu tô dando uma passada em propriedade periódica? Porque a gente tem uma outra questão aí da Unesp falando sobre esse conceito de eletronegatividade. Importante, então, ficar atento a estas propriedades periódicas. Tô descendo, caráter metálico. Aí tá tudo bem para vocês, né? Caráter metálico, ele vai exatamente na mesma linha, né, do raio. Por quê? Porque o caráter metálico é a capacidade do cara de doar elétron. E, pô, se doar, a quantidade de elétrons doados é o NOx, e a Unesp vai cobrar NOx porque ela cobra direto, opa, é bom sacar caráter metálico. Eu tenho a reatividade,
Então, eu tenho os caras aqui com tendência a doar elétrons e aqui os caras com tendência a receber. Opa, vai rolar uma reatividade aqui top. E aí, galera, o volume atômico, que ele vai crescendo para baixo nos extremos, e a densidade. Então, gente, olha só que interessante. A densidade, ela cresce em direção ao centro da tabela periódica. E aí está o grande ponto que a Unesp pegou. A densidade, ela cresce em direção ao centro da tabela periódica. Fique muito atento com relação a isso. Isso já foi cobrado. E normalmente as propriedades aperiódicas, elas normalmente não são trabalhadas com tanta ênfase. Então, ó, lembra, densidade cresce para o centro da tabela periódica. E o ponto de fusão e ebulição? Quando você fala aqui, ó, dos elementos de transição, e esses elementos representativos que terminam em P, ela também vai ser em direção ao centro. Então, cuidado, porque ele pode te perguntar sobre ponto de fusão. Lembra do nosso querido tungstênio, do filamento, da lâmpada de tungstênio? Vou até entrar aqui, ó. O filamento da lâmpada de tungstênio, famoso livro Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. Livro que foi usado aí para a FUVEST, livro que já foi usado para o Enem, livro que já foi usado para a FAMEMA. Então, atenção, tá? Ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Eles também crescem em direção ao centro. É claro que você tem que lembrar que os elementos da família 1 e 2, grupo 1 e 2, então já vai se adaptando a essa ideia, tá? Então vai entrando nessa linha. Opa, 1 e 2, ele cresce para cima. Quanto maior, mais para cima eu estiver, maior o ponto de fusão e ebulição. Mas de forma geral, também vai ser em direção ao centro. Então, fique muito ligado, tá? Muito atento com relação a isso. Então, olha que questão diferente. Ele quer elementos que estão no quarto período. Qual desses caras, então vamos comigo aqui, deixa eu chegar aqui. Ó, qual desses caras é o de maior densidade? Bem, você já sabe que o potássio, ele tá lá de um lado. Então, tá lá na família 1 e 2. Densidade cresce para o centro, tudo bem? O mais eletronegativo vai ser quem? O mais eletronegativo, você sabe que é o bromo, porque tá lá na família 17. Então o bromo é mais eletronegativo. E aí, galera, quem seria o cara de maior densidade? Nesse caso, quando você pega o quarto período, tá? Ó, eu vou pegar minha tabelinha aqui da CNPq, pequenininha, lá na prova vai ter, ó. Não vai dar para você ver, mas é uma tabelinha de bolso que eu carrego sempre comigo, tá? Você vai notar o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês o cobalto. Ó, cobaltinho, ó, tá aqui, ó. No meizão aqui, ó. Então ele tá aqui, no meizão aqui desses caras. Então, galera, olha que detalhe. Um aluno que de repente não saca para onde vai a densidade, erraria essa questão. Porque ou você sabe ou você não sabe. Então, muito cuidado. E aí eu ligo esse alerta. Fique atento quanto a ponto de fusão, tá? E o ponto de ebulição, que também migram em direção ao centro. Porém, cuidado com os elementos da família 1 e 2. Então, nossa segunda questão aí, falando sobre propriedade periódica. E por que que eu entrei, né, nessa linha, né, de propriedade? Porque dá uma olhada na nossa próxima questão. Essa questão aqui, extremamente interessante. Alice está falando, ele tem uma tabela periódica de bolso. Alice, não é sacanagem não. O meu cartão de apresentação, ó, o meu cartão, né, de apresentação, ele tem uma tabela periódica atrás, ó.
Então, quando eu entrego o meu cartão, né, aí atrás vai uma tabelinha periódica aí. É normal. Eu gosto de ter uma tabela periódica próximo de mim. Vamos lá, então. Vamos tocar aí. Questão de número 18. Olha que coisa maravilhosa. Que é o que eu gosto muito da prova da Unesp. Tá? Eu gosto demais disso daqui. Que ela não vai te fazer uma pergunta daquela forma diretaça. Ela não vai fazer. Ah, mas... Opa, Júlia, exatamente, Júlia. Letra B, cobalto e bromo. Tá bom? Desculpa aí, eu não falei aí o gabarito. Desculpa, Júlia, exatamente, letra B. O importante ficou claro para vocês esse conceito? Deu para ligar o alerta aí, galera? Show! Mila, o elemento que mais perde aí seria o frâncio, tá? É o que é mais fácil de perder, porque ele tem o maior raio atômico, certinho? Vamos lá então. Voltando aqui, é o seguinte. Galera, qualquer prova, antigamente, tá? Qualquer prova, tranquilamente, antigamente, ela era muito direta. Ligação iônica, aí você falava assim, metal e a metal. Ligação covalente, a metal e a metal. Isso era muito clássico, muito clássico. Só que a gente sabe que o que vai determinar se a ligação é iônica ou covalente não é o fato de ser metal e ametal. É exatamente o que nós conhecemos como a variação de eletronegatividade. É isso. Quando a variação de eletronegatividade for muito alta, a diferença entre a eletronegatividade entre os dois átomos for muito alta, nós temos uma ligação chamada de iônica. Quando a diferença de eletronegatividade não for tão alta, então for mais baixa, nós teremos o que você conhece como ligação covalente. É isso. Vou te dar um exemplo aqui bem tranquilo. Vou te dar um composto famoso, que é o AlCl3, que eu até brinco de vez em quando no meu Instagram com ele. Galera, o alumínio é um metal. O cloro é um ametal. Qual é o tipo de ligação predominante nesse composto? Ligação covalente. Tá aqui. É o tipo de ligação predominante nesse composto. Ligação covalente. E aí vem a pergunta, por que ela é covalente? Porque tanto o alumínio quanto o cloro, eles estão bem próximos na tabela. Então a diferença de eletronegatividade não será grande o suficiente a ponto de um conseguir arrancar o elétron do outro. Vai rolar compartilhamento. Ah, mas é isso que determina o caráter da ligação? Exatamente isso. Até o momento, galera, ficou de boa? Sim ou não? Então, vai entendendo isso, tá? Vai entendendo isso. Por quê? Porque a gente sabe que a Unesp, ela vai te pegar, é aqui, ó. É aqui que você vai se diferenciar dos seus concorrentes. Aquela galerinha do Decora. A galerinha do Decora. E a Unesp pega exatamente aí. E dentro dessa linha, vem comigo, como é que funciona a brincadeira? Vamos lá. Olha o que ela fez. Analise o gráfico que mostra a variação da eletronegatividade em função do número atômico. Então, olha o que ela fez aí com você. Ela te deu, só para você entender isso daqui, ó. Primeiro período, tá aqui o hidrogênio, tá? Tá de boa aí. Quando você vem, ó, segundo período, ó, ele colocou todo mundo aqui, ó. Todo mundo tá aqui, segundo período. Então, ó, lítio, número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te deu o terceiro período, ó. O sódio é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E assim vai, ó. Potássio, rubídio, césio, coisa tá fluindo, ó. Olha só os elementos do sexto período, ó.
como que funciona a variação de eletronegatividade. Cuidado com esse ponto, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um elemento aqui com uma eletronegatividade alta, de repente dá uma queda, tá? Então, existe dentro do mesmo período uma oscilação. Então não é aquela coisa perfeita não, onde ele vai crescendo, 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 crescendo. Você vai perceber isso, ó, aqui no segundo período e você vai perceber isso no terceiro período. Flui que é uma beleza. Ah, normal. Tá aumentando o raio, tá aumentando tá diminuindo a eletronegatividade. Tá diminuindo o raio, tá aumentando a eletronegatividade. Coisa mais linda. Agora, cuidado. Porque quando você entra no quarto, quinto, sexto período, ó, você vai ter pontos em que não vai haver aquela perfeição, ó. O cara, ele vai subindo, de repente dá uma queda e depois começa a subir de novo. Ela pode te perguntar alguma coisa dentro aqui desse ponto. Então, quem está acostumado de, não, cresce sempre, a eletronegatividade cresce para a direita. Ponto. Aprendi isso. Não. Ela vai te dar o gráfico. E ela pode te pegar aqui, ó, nessa meiuca aqui. Então, atenção quanto a isso. Então, Maria, o que são as bolinhas? Os elementos. Ó, lítio. Tá aqui, ó. Número atômico 3. Número atômico 4. Número atômico 5. 6. 7. 8. E 9. São os elementos. Cada bolinha é um elemento que está no segundo período. Foi isso que ele fez. Então colocou o lítio. Aí vem do lado, ó, tabelinha. A tabela vai estar lá na sua prova. Todo mundo aqui, ó. Lítio, berílio, e aí vai, ó. Boro, carbono, nitrogênio. Vai subindo, ó. Beleza? Entendeu as bolinhas aí? Ficou sussa? Top aí, Maria? Então, são as bolinhas, são os números atômicos dos elementos do período. Então, importante, hein, galera? Entender esse gráfico. Compreender quem são as bolinhas, os elementos, para que você fique bem atento. É o trabalho do gráfico. Bem, se você compreendeu a brincadeira, agora, olha a pergunta. Devem se unir-se entre si por ligação iônica os elementos de número atômico. Então você vai estar com a tabela na mão, tá? Você está com a sua tabela. E aí você tem os elementos. 9, flúor. Flúor é um cara que faz ligação iônica. Uma eletronegatividade alta que é uma beleza. Os caras de maior, ó, dá uma olhada, ó. Aqui, este eixo aqui, ó, é o de eletronegatividade. Então, ela cresce para cima. Esses caras são os caras mais eletronegativos, ó. Então, são caras de alta eletronegatividade. Esse cara nem existe na natureza, né? Mas são os caras de alta eletronegatividade. Quer dizer que a ligação, ela normalmente vai se dar entre esses caras que têm uma eletronegatividade alta e os caras que possuem uma linha de eletronegatividade baixa. Por quê? Se eu tenho um cara de eletronegatividade alta e um cara de eletronegatividade baixa, opa, vai haver força suficiente para o cara chegar a falar, dá esse elétron para mim, puf, ganhei, virei um ânion. Quem perdeu virou um cátion e a ligação iônica será formada. Tudo bem? Ficou claro o gráfico? Como que você vai interpretar esse gráfico? Diga para mim aí de boa se ficou claro para vocês. Sussa, por quê? Porque nós teremos um átomo de alta eletronegatividade, por exemplo, cloro, e aí, ó, o sódio tem número atômico 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ó, o cloro. 17. Temos aqui 17. Top. Bom começo. E um elemento que tem eletronegatividade baixa. Nesse caso, vamos lá, ó. 17 e aqui, galera, 57 tá aqui, ó. Nesse bolo aqui, ó.
eletronegatividade baixa, 17,57. Uma questão, galera, simples. Só que ela é simples agora. Aí vem o que eu bato muito na tecla com os meus alunos, né? A galera lá que tá toda segunda-feira comigo lá nas lives, o povo que tá acompanhando. Gente, agora, quando você olha para essa questão, você tem que dizer para mim o seguinte: professor, se cair esse gráfico numa prova, ele pode perguntar o que ele quiser, que agora eu sei interpretar esse gráfico. Porque é isso que você precisa agora. É bater o olho no gráfico e falar, velho, se cair gráfico assim, manda pra dentro que eu acerto todas. Eu entendi a questão a ponto de, se tiver outra, eu sei analisar. Ficou claro, galera? Você consegue ter essa sensação agora de que você entendeu como que ele representou? Ele podia muito bem fazer aquela pergunta, né? Dos compostos de número atômico abaixo, qual faz ligação iônica? Ponto. Você ia pegar a tabela periódica, pegar metal e ametal, e olhando quem era quem, esse aqui. Só que ele deu de uma forma diferente. Tudo bem? Vamos lá. Kailane, sim, os elementos de alta eletronegatividade, os ametais, se ligam. Ligação covalente. Só que aí a parada é a seguinte, você tem um elemento forte pra caramba, onde se lê força, onde se ouve força, se lê eletronegatividade, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu tenho um elemento forte pra caramba, tá? Muito eletronegativo, e um outro forte pra caramba, muito eletronegativo. Esse cara precisa de um elétron, esse cara precisa de um elétron. O que eles vão fazer? Me dá o seu, então é nosso. Pronto. Esses elétrons que estão aqui são nossos. Sabe como é que se representa isso bem? Vem comigo aqui, ó. Vou colocar aqui em cima aqui para você visualizar. Flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar um outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dois caras muito eletronegativos. Dois caras muito fortes. O que vai acontecer? Você vai fazer isso aqui, ó. Puff. Vai botar o que a gente chama de estrutura de Lewis. Os dois flúoros agora se ligaram, só que o elétron não vai para lado nenhum. Porque os dois caras são fortes pra caramba. Ficou aí claro, então, para você? Elementos de muita eletronegatividade podem fazer ligação? Fazem ligação covalente. Tá aqui, ó. Quando a diferença de eletronegatividade não for tão alta, consequentemente, a ligação será covalente, sigma, simples, perfeita análise. Tudo bem? Poliana, vamos lá então, ó. Se eu quero ligação iônica, eu preciso de um cara que tenha alta eletronegatividade. Aqui, ó, alta eletronegatividade, ó, o gráfico é para cima que ele cresce. Então, ó, os elementos muito eletronegativos, eles estão nessa faixa aqui, ó. Eles estão nessa faixa. E eles precisam se ligar com elementos. Então, ó, ele vai se ligar com um elemento de baixa eletronegatividade. Os elementos que estão nessa faixa aqui, ó. Então você vai descendo aqui, ó. Pum. Então você precisa de um cara que esteja no topo do gráfico, ligando com os caras que estejam na base do gráfico. Tudo bem? Ficou visível aí? Diga pra mim, só colocar nos comentários, tá bom? Show! Beleza, então. Acho que ficou sussa. Galera, antes da gente ir para a próxima questão, senta o dedo no like aí, tá? Sem miséria, dedo no like pra gente poder dar prosseguimento aí à nossa revisão. Então, ó, já demos aí uma passada em química geral, tá? Questão de propriedades periódicas,
Bianca, então antes de ir, né? Antes de mudar aqui, pergunta da Bianca. Deixa eu te explicar, Bianca. Vão comigo. Vem comigo, hein? Opa! Vamos apagar aqui, ó. Vou apagar a brincadeira toda para não ficar bagunçado aí para vocês. Show! Vão comigo. E a ligação dativa? Vou te falar agora, tá? Vou te falar agora. Bianca, vamos analisar um cara que pode aparecer na sua prova. Vamos analisar a água. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Hidrogênio, 1. Hidrogênio, 1. Ótimo. O que vai acontecer? Ó? O oxigênio vai se ligar aqui. Ele tinha 6 com mais esse 7. E o oxigênio vai se ligar aqui. Ele tinha 7 com mais 1, 8. Então agora o oxigênio está com, o oxigênio está com 8 elétrons. E o hidrogênio está com 2. E esse hidrogênio com 2. Está todo mundo estável, feliz, contente. Geometria angular. Geometria angular. Molécula polar. Ótimo, lindo, maravilhoso. Só que dá uma olhada no negocinho aqui pra mim, por favor. Deixa eu te mostrar uma parada. O que você tem aqui? Pam. Opa, você tem o que nós chamamos de par de elétron livre. São elétrons que estão na última camada, mas estão de boaça. Por que estão de boaça? Porque o oxigênio já está com seus 8 elétrons. O hidrogênio está com 2, está todo mundo tranquilo. De repente, surge para nós um H+. Olha só. Surge um H+. O que é o H+? Vem aqui. O hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. Pô, se ele é H+, o elétron dele foi embora. Sobrou o que para nós? Sobrou um próton. Então você tá lá, o oxigênio, estável, tranquilo, com 8 elétrons, de boa. Chega o hidrogênio, deficiente em elétron, um cátion, pedindo uma esmola pelo amor de Deus. Uma esmola, Deus por caridade. O hidrogênio, ele precisa de 2 elétrons. Ele não tem nenhum. O que o oxigênio vai fazer? De bom coração que ele tem, ele vai chamar o hidrogênio e vai falar assim, parceiro, vamos fazer uma ligação aqui. Eu, oxigênio, vou fornecer para você um par de elétrons, que vai ser nosso, mas eu vou te oferecer. Então, você vai passar a ter essa estrutura aqui, ó. O O, H, H, o H+, só que cuidado, essa estrutura toda, ela será deficiente de um elétron. Tá, mas por que deficiente de um elétron, professor? Porque o hidrogênio veio sem nada. Então, o que é uma ligação covalente normal? É quando 2 elétrons são compartilhados, um de cada átomo. Ligação covalente normal. O que é uma ligação covalente dativa? 2 elétrons são compartilhados, sendo os 2 oriundos do mesmo átomo. Exatamente. Eles dividem os elétrons. Só que nesse caso, no caso da água antes, o hidrogênio entrava com 1, o oxigênio entrava com 1, nós formávamos uma ligação. Neste caso agora, o oxigênio já estável, tranquilo na vida, com elétrons sobrando, ele chega para o hidrogênio e fala para ele, parceiro, toma aqui esses 2 elétrons aqui, vamos fazer uma ligação juntos aqui, fica de boa, você fica estável, eu continuo estável, todo mundo vai viver feliz.
É exatamente isso. E este composto aqui tem nome. Ele é chamado de hidrônio. Então agora, quando você vê o H3O+, quando você estiver estudando ácido e base, agora você já sabe quem é. É esse cara aqui. Ah, então quer dizer que um ácido na presença de água libera H+. O H+, então, se liga com a água e forma o hidrônio. É exatamente isso. Você acabou de entender o contexto da ionização de um ácido. Por isso que um ácido está na água para poder ionizar. É isso, o ácido libera o H+, se liga com a água e forma o H3O+. Tudo bem? E claro, vai formar polo, tá? Os polos serão sempre formados. Por que isso? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, eu ainda terei um par de elétron livre, essa estrutura continua sendo polar. Coisa mais linda, né? Coisa mais fofa, coisa mais sossegada. Deixa eu sair daqui, né? Que agora que eu vi que eu tô na frente, pronto. Agora eu vi que eu tô na frente, agora você consegue ver, ó. O hidrônio, H3O+, a molécula polar. Ficou tranquilo, gente? Diga pra mim sim ou não aí nos comentários se você conseguiu compreender este contexto de ligação dativa, tá? Se ficou claro pra vocês, pra gente ir para a próxima questão. Bora lá então. Top. Deram aquela printada malandra aí. Show. Printou malandramente. Vou apagar então pra gente poder ir para a próxima questão. Vamos lá, deixa eu dar uma limpada aqui. Agora, gente, nossa próxima questãozinha. Essa questão é importante porque esse assunto é um assunto que cai pra caramba, tá? Cai pra caramba. Agora eu já tô voltei. Esse assunto é um assunto que cai pra caramba, que é o assunto que envolve interação molecular. E na prova da Unesp, já te dando esse feedback, o que ele cobra normalmente de química orgânica vai até ali isomeria, tá? Isomeria plana, isomeria, mas não é a questão clássica. Então ele te dá um composto e ele começa a te perguntar se tem carbono primário, se tem ligação sigma e pi, se tem função cetona, aldeído. É normal a Unesp fazer isso. Nas questões de química orgânica, ela trabalha muito dentro dessa linha. Ela te dá uma questão e vai cobrando. Vou te dar um exemplo. Deixa eu buscar aqui. Tá aqui, ó. Essa questão. Tá aqui, ó. Essa questão. Só para você ver. A gente não vai resolver ela agora, não. Mas só para você ver o que eu tô falando, ó. Ele te deu aqui um composto, tá? Clorofila A. E ele te deu aqui a clorofila B. Aí no meio das perguntas, ele vem e fala... É um aldeído, é uma cetona, tá vendo? Então ele costuma fazer isso. Você não terá, né, na prova, ele sempre quando fala de questões envolvendo funções, ela meio que tá no bolo, ela tá no pacotão ali da brincadeira. Então, é normal ele fazer isso, até para você ficar bem ligado, tá? Ficar bem atento quanto a isso. Então ele te dá um composto e começa. Esse cara faz ligação de hidrogênio? Esse cara é uma cadeia heterogênea? Esse cara tem grupo funcional hidroxila? Esse cara tem 3 ligações sigma? Esse cara tem carbono sp2? Tem carbono secundário? É isso. É isso que ele faz. Então, a química orgânica dela é de boa. É de boa. Só que é comum ela te dar um composto orgânico, na verdade não, ela vai te dar 2, 3, 4, e vai te perguntar o tipo de interação. E aí você tem que estar muito atento. Primeiro, por quê? Porque você precisa lembrar quais são essas interações, né? Então a gente já começa por aí, tendo que lembrar aí quais são as interações. Vamos lá. Qual que é a interação mais forte, né? Aquela assim que você fala, segura que essa aqui é o bicho. É a interação chamada íon-dipolo. Então quando eu falo de íon, a gente sabe que a Unesp gosta, né? A gente está falando do cátion, a gente está falando de um ânion, então a gente está falando de alguém que tem carga, ligado a alguém que tenha dipolo.
que seja polar. É isso. Íon dipolo. Então, quando eu pego um cátion, um ânion e coloco ele em água, vai formar interação íon dipolo. Só para ficar claro para vocês, dá uma olhada aqui, ó. Aqui nessa ponta tem um O-, tá? Tá mais apagadinho. Mas deixa eu escrever o grupo aqui, ó. O grupo é o CH3, C-O, O-. Isso aqui é o que a gente chama de sal de ácido carboxílico, tá? Esse camarada aqui. Então, é o que a gente chama de carboxilato. Tá? O nome que dá para isso aqui, ó. Carboxilato. Nome desse grupo funcional. Mas vamos lá. Se eu tiver uma água aqui, ó, H2O, aqui, vai haver uma interação deste ânion com este cátion. A gente sabe que o O, por uma questão de eletronegatividade, o O é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, eu vou formar aqui uma interação do tipo íon dipolo. Essa é a interação mais forte que existe. Íon dipolo. Depois tem a ligação de hidrogênio. Famosa ponte de hidrogênio. Não se esqueça, a ligação de hidrogênio é quando você tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, e este hidrogênio ele tem que estar interagindo ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Essa é a pegada, tá? Então, toma cuidado com isso aqui. O hidrogênio tem que estar entre esses caras. Não é porque o hidrogênio está ligado no FON que é ligação de hidrogênio, não. Não. Ele tem que estar ligado no FON interagindo com o FON. Um cuidado. Então, vamos comigo aqui. Depois, a gente tem a interação chamada dipolo ou dipolo permanente. E, por fim, a mais fraquinha, a dipolo induzido. Essa é a mais fraca. Tá, vamos comigo para ficar de boa. Dipolo induzido é para molécula apolar. Hidrocarbonetos. Carbono e hidrogênio apolar. Dipolo permanente e ligação de hidrogênio é para molécula polar. Como é que eu diferencio, professor? O hidrogênio ligado ao FON. É assim que você vai fazer a distinção. Tá? Oh, meu Deus, desculpa, gente. Eu viajo na maionese aqui, né? Ô, desculpa, galera. Desculpa. Nossa senhora. Desculpa. Vou até beber uma água aqui. Desculpa, zoeira. Agora quem foi zoeira fui eu, né? Oh, meu Deus. Tô tomando uma aguinha aqui. Enquanto vocês dão uma olhada aí, dá uma olhada no que eu escrevi, galera. Dá uma passada de olho no que eu escrevi. Na hora que eu tava falando aqui, igual um imbecil. Dá uma passada de olho aí. Vê se ficou claro. Então, as interações, tá? As interações. Íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido. Íon dipolo, quando eu tenho um cátion ou ânion ligado a uma molécula polar. Ligação de hidrogênio, quando eu tenho FON, flúor ou O ou N ligado a H. Dipolo permanente é quando a molécula é polar, mas eu não tenho o FON ligado a H. E dipolo induzido, quando a molécula for apolar. Beleza? Show. Não, tranquilo, Júlia. Tá tranquilo. Já tô voltando. Vamos só resolver essa questão aqui. O que importa é o conhecimento nesse negócio. É entender essa bagaça para chegar na prova arrebentando, tá? Então, o objetivo é esse. É a gente fechar aqui os caminhos para chegar sabadão você falar, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Terminar as questões de química, você falar, cadê aquela difícil que eu tava esperando? É esse o objetivo. Então, vão comigo. Ó, ele diz, olha só que interessante, né? Que é o padrão. Ele fala que a proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais polares R1 e R2.
presentes em 2 dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais presentes na figura, tá? Então tá aqui, ó, R1, pá, ó, R1 e R2. Só para ficar mais fácil aí, para que você consiga visualizar. Ele tá te dando possíveis, né, compostos, ó. Ele te deu a alanina, ó, um grupamento aqui que tá apagadinho, que é o CH3. Ele te deu aqui a serina, que tá apagadinho, mas é o CH2OH. Ó. Vê se já começa a ficar claro. CH3, isso aqui é hidrocarboneto. Então isso aqui, essa ponta, vai fazer dipolo induzido. Aqui nessa ponta, opa, isso aqui faz ligação de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio, OH. Aqui embaixo eu tenho um íon dipolo desse lado, o O por ser mais eletronegativo, ele será negativo e o carbono positivo. Aqui eu tenho um dipolo, só que não tem H, então é só um dipolo permanente. Então, ó, veja que pelos radicais que ele grifou, eu já estou definindo quais são os tipos de interações. Ótimo! Daqui a pouco eu falo para você, Kelly, tipos de interações. Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente, e uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com outro radical por ligação de hidrogênio. Os radicais R1 e R2 seria o que aí para nós, galera? Então ficou extremamente de boaça. Agora que você já pontuou aí, né, os seus radicais, né? Agora que você bateu o olho nestes camaradas, você já sabe que dipolo permanente é essa ponta aqui, ó, do aspartato. Ligação de hidrogênio é essa ponta aqui, ó, da serina. Então, resposta letra B. Galera, entenderam a análise? Ficou claro a análise que foi feita? Lembra disso, tá? Então, vai olhando para a molécula, olhando as pontas da molécula e analisando o que essas moléculas vão fazendo. Show! Tô voltando, tô chegando de novo. A Kelly perguntou, prof, dipolo permanente seria H ligado a outro elemento, com exceção do FON? Sim, exatamente isso, Kelly. Professor, poderia me dar um exemplo? Mas é claro. Claro, você não fez a pergunta, mas eu já estou fazendo, já estou te respondendo. Fala para mim, Kelly, HCl. O cloreto de hidrogênio. HCl. Como o cloro é mais eletronegativo, menos, mais. Menos, mais. Não vai rolar uma interação aqui? Pá, vai rolar. Só que aqui não é F, não é O e nem é N. Então não é ligação de hidrogênio. Essa interação vai ser do tipo dipolo permanente. Ó que lindo. Galera, isso é entender. É o que eu bato muito na tecla com a galera. Entender conceitos. Você entende a eletronegatividade, a partir dela você entende a ligação de hidrogênio, já consegue fazer então estas conexões. Opa, aqui não é, aqui funciona. Show! E íon dipolo, essa aí é de boa. O íon dipolo é quando você tem alguém com carga mesmo, cátion e ânion, tá? Alguém com carga fazendo interação com água, por exemplo. Isso é um íon dipolo. Essa é a ideia. Ficou claro? Ficou de boa?
Então vamos cair para dentro aí que tem mais uma questão aqui, uma questão muito importante, tá? Essa aqui está dentro daqueles assuntos assim que aparece, tá? Aparece com mais frequência, então eu preciso que vocês fiquem atentos. Deixa eu trocar aqui agora para eu aparecer e vocês me verem, tá ótimo agora, a questão tá aí, você tá me vendo. E vamos lá, vamos para a próxima questão aí. Não esquece do like, tá, galera? Galera que tá aí, ó, senta o dedo no like, dá aquela moral, chegar pelo menos a 100 curtidas aí, dá aquela moral e vamos que vamos. Nossa próxima questão. Gente, um assunto comum na Unesp, tá? Um assunto comum é o assunto pH. pH, tá? Cai pra caramba, aparece com muita frequência e eu trouxe essa questão porque ela já vai te dar um geralzão de pH. Vai dar uma pegada maior, que você vai falar, putz, ficou top. Vamos comigo. As antocianinas, tá? As antocianinas existem em plantas superiores e são responsáveis pelas tonalidades vermelhas e azuis das flores e frutos. Esses corantes naturais apresentam estruturas diferentes conforme o pH do meio, o que resulta em cores diferentes. O cátion flavíleo, por exemplo, é uma antocianina que apresenta cor vermelha e é estável em pH 1. Então, quando o pH for 1, a cor vai ser vermelha. Se juntarmos uma solução dessa antocianina a uma base, então, ó, se o pH do cara é 1, tudo bem que o cara é ácido. Lembra que a escala de pH, ela vai de 0 até 14, sendo que o 7 é o neutro, tá? Então, tá aqui. De 0 a 7, ácido. De 7 a 14, básico. Quanto maior a concentração do H+, olha só o termo, mais ácido será o meio, cuidado, menor é o pH. Às vezes a galera se perde no português mesmo aqui, tá? Cuidado. Quanto maior a concentração de H+, mais ácido, menor o pH. Por quê? Porque tá caminhando para cá, ó. Cuidado com esse termo, tá? Então, o meio é muito ácido. Quer dizer que tem uma concentração alta de H+. Quer dizer que o pH é baixo. Se o meu pH está aumentando, a minha acidez está diminuindo. Minha quantidade de H+ está diminuindo. Só um cuidado quanto a esses termos. Se juntarmos uma solução dessa antocianina a uma base, tá? De modo ter pH por volta de 5, então eu tenho meio ácido, tá? Eu tenho meio ácido. Quando eu jogo uma base, eu estou neutralizando. O pH então está subindo. Fica atento a isso. Veremos durante a mistura uma bonita cor azul. Ótimo. Que não é estável e logo desaparece. Interessante, né? Então, ó, o cara tem cor vermelha, é estável. Quando eu pego e jogo uma base nessa antocianina, o pH vai para 5. Enquanto a gente está misturando ali, vai ter uma cor bonita, azul. Só que ela não é estável, ela logo vai desaparecer. Top até aí. Show. Verificou-se que a adição de base a uma solução de cátion com pH 1 dá origem a uma, olha só, olha isso aqui, dá origem a uma cinética com 3 etapas. Olha só que loucura. A questão está falando de pH. Do nada, ele enfiou cinética química, velocidade. E aí a gente precisa lembrar que lá na velocidade, quem vai determinar a velocidade da reação? Galera, sempre
a etapa lenta. Lembra disso, tá? Quando pede lei da velocidade, etapa lenta. É ela que determina a lei da velocidade. Será a etapa lenta. Lembra? Claro, tem os fatores que alteram a velocidade. Concentração, temperatura, superfície de contato e catalisador, tá? Fatores que alteram a velocidade. Dentro dessa linha, então, a primeira etapa consiste na observação da cor azul, que é essa aqui, que ocorre durante o tempo de mistura, que nós sabemos que ela não é estável e logo desaparece. A seguir, tá? Na escala de minutos, ocorre outra reação. Então eu já estou falando aqui, ó, da segunda etapa. A primeira etapa é a cor azul aparecer e sumir logo. Puf. A segunda etapa, que demora minutos, ocorre outra reação correspondendo ao desaparecimento da cor azul. E, finalmente, uma terceira etapa que demora horas e dá origem a pequenas variações no espectro. Vamos lá. Eu tenho 3 etapas. 3. Uma etapa rapidaça, que é instantânea. Uma etapa de minutos e uma etapa de hora. Qual vai determinar a rapidez do processo? A que vai determinar a rapidez do processo é a etapa 3. Por quê? Porque ela demora horas, ela então é a lenta, é ela que determina a velocidade. Primeiro ponto. Então já conseguimos ter uma ideia do primeiro ponto. É a terceira. Show! Vamos comigo então agora. A variação de pH de 1 para 5, olha aquele termo que eu falei aqui, ó. O pH, ele aumentou. O pH aumentou. Então, ó, de 1 para 5. Se o pH aumentou, significa, galera, que a concentração de íons H+, ó, se está aumentando o pH, a concentração de H+ vai diminuindo. Show! Então a gente já sabe que terceira, e nós sabemos que a concentração diminui. Top! Top! Já chama a resposta. Só que nós não vamos parar por aqui, tá? A gente vai entender isso daqui, ó. 10.000. Você tem que entender. Por quê, gente? Vamos lá. A escala de pH, ela se dá da seguinte forma. Entenda isso, porque isso cai, tá? Isso cai. pH menos log da concentração, de H+. pH menos log da concentração de H+. Esse é o pH. Deixa eu apagar aqui em cima. Então vamos comigo. Se a concentração de H+ for igual a 10 a menos 4, o pH é 4. Ah, então peraí, você está falando que a concentração de H+ vai ser igual a 10 menos o pH? É exatamente isso. O número que está aqui é o pH. Tá, mas e se for OH-? Então vai ser 10 a menos POH. Só isso. Então vamos comigo. Um cara de pH 4
tem concentração 10 a menos 4. Então vou colocar aqui, ó. O cara de pH 4, concentração 10 a menos 4. Um cara de pH 3, concentração 10 a menos 3. Um cara de pH 2, concentração 10 a menos 2. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, 10 vezes. Ó, 10 vezes. Então entenda, quando, e isso aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Se liga agora para o chat, tá? Para o chat e presta atenção aqui agora. Para tudo. Vamos comigo. O pH 1, 2, 3, 4, 5. Quando o pH vai de 1 para 2, ele sai de 10 a menos 1, 10 a menos 2. Eu tô falando de uma mudança de 10 vezes na concentração de H+. A concentração diminui 10 vezes. Do 2 para o 3, 10 vezes. Do 3 para o 4, 10 vezes. Do 4 para o 5, 10 vezes. Se por acaso eu saio do 1 e vou para o pH 3, ele diminui 100 vezes. Estão pegando a brincadeira? Se eu saio do 1 e vou para o 4, o pH diminuiu 1000 vezes. Se eu saio do 1 e vou para o 5, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Gente, calma que eu vou contextualizar, hein? 10.000 vezes a concentração do H+. Então, olha só que loucura. Se eu tenho uma chuva de pH 5, é uma chuva ácida. Se cai uma chuva de pH 4, essa chuva é 10 vezes mais ácida que uma chuva de pH 5. 10 vezes mais ácida. Se eu tenho uma chuva 5 e de repente cai uma chuva 3, galera, a chuva ficou 100 vezes mais ácida que uma chuva de pH 5. Se você tem uma chuva que normalmente tem um pH 6 e de repente cai uma chuva de pH 4, são 100 vezes mais ácida essa chuva. Então o dano dela é violentíssima, tá? É violentíssimo esse conceito. Então cuidado com isso. No geral, o que você precisa entender? Que a cada 1 ponto na escala de pH, a concentração de H+ aumenta ou diminui 10 vezes. Então, 2 pontos, 100 vezes a concentração do H+. 3 pontos, 1000 vezes aumentou ou diminuiu a concentração de H+. É isso que você tem que entender. Você não precisa entender nada de log. Nada. Você não precisa nem tocar no termo log. Você só precisa entender isso daqui. Por quê? Porque a Unesp cobra que você tenha esse discernimento. Até fica ligado, pode ser que apareça uma questão de chuva. Imagina uma chuva de pH 6, de repente cai uma chuva de pH 4. Opa, a concentração de H+ ficou 100 vezes maior. Então o dano é muito mais violento para o meio. Isso vai influenciar pra caramba no pH do solo. Atento a isso. Se saiu do 1 então e foi para 5, a concentração, né, de H+, ela diminui cerca de quanto? Cerca de 10.000 vezes. Olha esse detalhe então. Galera, cuidado. Só mesmo pra você ficar ligado, que de repente, né,
Vai que alguém queira te sacanear. Só lembra que se por acaso ele falar que a concentração de OH é 10 a menos 4, então o POH é 4. Por quê? Porque é OH. Ó. POH é 4. Então o pH é 10. Por que isso? Porque pH mais POH vai ser sempre igual a 14. Guarda isso. Cuidado se ele está te dando. Aqui ele te deu H+. Se ele tivesse te dado OH, você estaria conversando com ele em POH. É o mesmo raciocínio, tá? É o mesmo raciocínio. O pH é 10. Porque normalmente a escala ela é de pH, mas a gente pode trabalhar com POH. Top, então. Vou lá apagar a questão pra gente ir para a penúltima questão. Estamos aí com a nossa live já com 1h30 já, né? Estamos com 1h30 de live já. Top, 1h30, gente, de live. Caraca. Show, vocês estão aí agarrado. Massa. Não tem, Juan. Não tem. Questões de pH, eu inclusive explico para os alunos questão de pH, e eu nem toco no assunto log. Momento nenhum. Eu não falo de log hora nenhuma. Meus alunos acertam todas as questões de pH de qualquer vestibular sem entrar no assunto log. Ele nem sabe log. Nem sabe. Nem entra nesse top. Resolvem todas as questões de pH, tá? Então você não precisa de entrar nesse mérito, não. Bora lá para nossa penúltima questão, tá? Questãozinha que, assim, assunto importante que eu mostrei para vocês, né? Lá no início. Eu cheguei a falar sobre esse assunto. Então vamos lá, ó. Que eu disse que é comum, né? Agora a gente entra na linha do NOx, galera. NOx cai pra caramba. Então dá uma passada de olho em NOx aí, tá? Corre o olho em número de oxidação e entenda que número de oxidação é a quantidade de elétrons que um átomo doa ou recebe quando faz ligação química. É isso. Então, por exemplo, ó, magnésio. Metal alcalino terroso. Se é metal alcalino terroso, tá na família 2. Se tá na família 2, o NOx do cara é mais 2. Ponto. Tá? Já começa por aí. Mais 2. Mas vamos ler a questão. Analise as estruturas das clorofilas A e B. Clorofila A, então, ó, te deu aqui um catatal de coisa. Ele botou uma seta aqui, ó. Um hidrocarboneto aqui, um pontinho apolar. Do lado de cá ele botou uma seta, ó. Opa! Aqui nós temos um aldeído. Lembra disso, tá? Aldeído. Qual a diferença da carbonila? Quando a carbonila, C-O, estiver entre carbonos, ela é uma cetona. Quando a carbonila estiver na extremidade, junto com o hidrogênio, é um aldeído. Quando a carbonila estiver na extremidade com OH, é um ácido carboxílico. Quando a carbonila estiver na extremidade com um O-, é um carboxilato. É um sal de ácido carboxílico. Então, olha quanto C-O, né? Tá no meio cetona, tá na extremidade com hidrogênio e aldeído, tá na extremidade com OH hidroxila, carbonila mais hidroxila forma a carboxila. E aqui a gente tem o carboxilato, que é a carboxila ionizada. Então, tá aqui, aldeído, nenhum problema. As clorofilas A e B estão presentes na estrutura celular denominada cloroplasto, né? É onde você encontra a bendita da clorofila. Galera que ama botânica aí, coisa mais linda. Vamos lá. É a principal responsável pelo processo de fotossíntese. Dentro dessa linha, a gente tem aí, nas duas clorofilas, o elemento magnésio encontra-se sob a forma de íons, com número de carga mais 2, né, gente? Se ele está na família 2, o NOx dele é mais 2. Ele doa 2 elétrons para poder se ligar, para ficar com 8 na última camada. E aí, você precisa lembrar que o que é NOx? Quantidade de elétrons que um cara está doando ou recebendo quando ele está se ligando. Essa é a ideia. Te darei um exemplo simples aqui, que a gente trabalhou lá em cima. HCl. Aqui não tem um elétron e um elétron? O cloro não é mais eletronegativo? Então ele puxa o elétron para perto dele. Então ele fica -1
e esse fica mais 1. NOx. Ô, professor, mas toda substância simples tem NOx 0. Tem. Vem comigo aqui. Flúor e flúor. Molécula que eu também já coloquei. Fala pra mim, quem é mais eletronegativo aqui? Flúor e flúor? Nenhum dos dois, né? Porque a eletronegatividade é a mesma. Se é a mesma, galera, ninguém atrai o elétron pra ninguém. Pronto. Vai ficar 0. Ah, então é por isso que toda substância simples tem NOx 0. É, por causa da eletronegatividade. Se você entender eletronegatividade, você nunca mais erra a questão de NOx. Nunca mais. Se o cara tá na família 2A, vamos comigo o magnésio aqui, só para efeito de observação. Mg. O Mg tem número atômico 12. Dá uma olhada. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Primeira camada, pá, 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 pá. Segunda camada, pá, 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 pá. Terceira camada. 2 elétrons, 8 elétrons, 2 elétrons. Fala pra mim, se o magnésio perder 2, quantos elétrons ele vai ter na última camada? 8, octeto completo. Ah, por isso que o magnésio sempre tem NOx mais 2 e qualquer elemento da família 2 tem NOx mais 2? É, por causa disso. Porque perdendo 2, ele vai ficar com 8. Viu que NOx não é decoreba? NOx é entendimento. Ficou claro, Daniele, que NOx não é decoreba? NOx é entendimento. Você consegue entender NOx sem a necessidade de decorar, tá? Por que que toda substância simples tem NOx 0? Por que que o HCl, por que que o Cl é menos 1 e o H é mais 1? A gente vai fazer uma questão, a última questão é disso. É mais 1. Por que que o magnésio é mais 2? Existe um motivo, tá? Não é um catatal de regra que você simplesmente decora, não. Tem motivo. Mas vamos comigo, vamos tocar. A diferença entre as duas estruturas é a presença na clorofila B de um grupo da função orgânica aldeído. Então, cloroplasto, processo de fotossíntese, então nós temos cloroplasto, puf, nós temos mais 2, tuf, e nós temos o aldeído, tuf. Resposta, letra bonitinha A, linda e maravilhosa. Olha só, inclusive eu fiquei sabendo agora que a clorofila B é a principal responsável pelo processo de fotossíntese. É a que tem um aldeído. Ó que massa. Ó que massa. Vamos lá, vamos lá. Sim, Maria, mas ali a questão é iônica, tá? É uma questão iônica. O magnésio, ele tem carga mais 2. Então ele atrai estruturas que possuem alta eletronegatividade. Vou te dar um exemplo. O ferro na hemoglobina. O ferro lá mais 2. É o padrão. O metal só tem 2 elétrons para doar. Não tem como doar mais que isso. Ficou claro? Kailane, nesse caso ele iria te perguntar, ele ia te indicar. Você viu que ele indicou por setas, né? Para você qual era o composto aí em questão. Então ele botou as setinhas. Então ele vai te dizer, não tem o principal. Tem várias funções orgânicas aí nesse composto, tá? Você tem cetona, você tem éster, você tem cetona e éster. Você tem ali as iminas. Então você tem uma pancada de função aí no meio dessa confusão. Tá bom? Show? O detalhe é uma questão visualmente complexa, mas é uma questão tranquila de ser feita. Ele te deu um metal alcalino de NOx fixo, que é mais 2. Ele te perguntou uma função aldeído, que é uma função até tranquila para você. Então ele não, apesar da questão parecer assustadora, você vê que é uma questão de boa para fazer. Como todas as questões que a gente viu até agora. Elas te dão um susto no início, mas depois que você vai lendo, vai falar, pô, mas isso aqui é tranquilo, isso é de boa. Então, fique dentro dessa linha, né? Fique ligado nisso. Ô Luiz, nesse caso eu também fiquei entendendo agora, tá?
que a A é a principal. Aí é questão de biologia lá. Aí é a questão lá da biologia, né? Do cara em si. Tanto é que você não precisava de ter essa informação. Ele só colocou, mas você não precisava de ter essa informação para saber a resposta. Nem eu sei por que a A ela é a principal responsável pelo processo da fotossíntese. Tô sendo sincero pra vocês. Aí aquela coisa assim, bem específica do mecanismo da fotossíntese lá dentro do cloroplasto. Lá dentro, é bem específico. Então, mas tanto é que você vê que essa informação ela é tão desnecessária que se ele tivesse eliminado esse A e B, você responderia a questão também tranquila. Tanto é que ele nem criou, nem foi ela a responsável para você responder a questão. Só tinha uma resposta. Mais 2 aldeído e cloroplasto, só tinha essa opção. Entendeu a brincadeira? Agora, é claro, gente, é uma informação importantíssima. Agora a gente está sabendo que a principal clorofila aí é a que tem um hidrocarboneto na pontinha lá. É ela que é importante. Guarda essa informação pra gente cair aí para as próximas questões. Tá bom, gente? Vamos lá. De boa. Aprende na força do ódio, parceiro. É isso aí. Tá? Mas, mais uma vez, você vê que a Unesp, ela não tem aquela exigência da decoreba. Você consegue resolver as questões. Aquela do pH, deixa eu apagar aqui, ó. Isso é algo muito legal na Unesp, tá? Eu acho isso algo muito, muito legal. Porque ela exige o conceito interdisciplinar. Se você pegar as questões da Unesp de complete, sempre vai ter um ponto ali que você não precisa saber. Então ele não vai cobrar do aluno um entendimento lá no fundo. É uma compreensão do todo. É claro que você não sabe uma coisa, de repente você sabe outra, você vai se virando ali. E isso é muito legal. Então ele não vai cobrar do aluno, por exemplo, imagina, que aluno que decorou na biologia, que a clorofila A, que tem na pontinha um hidrocarboneto, ela é a principal responsável pelo processo de fotossíntese, do que a que tem um aldeído. Velho, eu tô sabendo disso agora. Entende a linha? Mas isso não impediu o aluno bom de conseguir resolver a questão. O aluno bom resolve. Porque as informações que ele cobrou, quando você vai juntando, e o detalhe, não tem pegadinha. Ele não foi filha da mãe, como por exemplo, se ele tivesse metido aqui um mais 4, você poderia ter ido na vibe. Porque o magnésio está ligado a 4N. Ah, pô, esse magnésio aqui é mais 4, caramba. E ele poderia ter posto, até para te induzir ao erro. Seria uma puta pegadinha, mas ele não quis fazer isso. Então, o que ele quer, na verdade, é selecionar o aluno bom. Ele não quer o aluno que decora pé de página. Ele quer o aluno que entenda o contexto no todo. Tudo bem, gente? Show? Vamos lá. Top, top, top. Não, se cair, você vai rir sozinho na sala. É ótimo. Imagina. Né? Imagina. O que importa nessa questão é o conceito do aldeído e da acetona. Porque é o mais 2, ele não te deu pegadinha, como eu falei, então ficou entre aldeído e cetona a resposta. Tá? Basicamente ficou entre aldeído e cetona. Então, isso é legal da prova. Isso é interessante da prova. Isso a gente tem que valorizar. Esse nível de conhecimento. Nossa última questão, galera. Enquanto vocês vão dando like aí, galera que tá já quase, estamos quase já com 1h40, né? Pô, e top, galera. Top, top, top. Eu achei isso massa demais. Vão pra dentro, vão pra dentro. Pra terminar, nossa última questão eu trouxe porque Nox cai. Eu vi que a galera dá uma confundida em Nox e eu queria trabalhar essa questão com vocês. Por quê? Porque ela trabalha Nox de composto orgânico e ela trabalha com Nox médio, tá? Então, bora ficar ligado. Para começo de conversa, a gente tem que o primeiro passo no metabolismo do etanol no organismo humano é a sua oxidação. A acetaldeído
pela enzima denominada álcool desidrogenase. Então, vamos comigo, ó. Quando você bebe o etanol, ele vai sofrer oxidação, tá? Oxidação, e vai produzir o aldeído. Então, vou até abrir aqui para ficar bonitinho, ó. O etanol, tá? O H3C, CH2, OH. Esse cara, ele vai sofrer uma oxidação e vai formar esse cara aqui, ó. CH3, PAN, COOH. Se a Unesp te perguntar por que quando você abre uma garrafa de vinho, na hora de fechar você não pode deixar ar lá dentro, porque o ar é oxigênio e vai oxidar. Esse aldeído continua sendo oxidado e ele vai virar esse cara aqui, ó. Pá. Sabe quem é esse cara? É o vinagre. É o ácido acético, o ácido etanóico. Ah, então é assim que um álcool vira vinagre. Exatamente. Oxidação. Fica atento, tá? Fica atento. É assim que um álcool vira vinagre. Então, você tá ligado aí, tá? Então, tá atento. Olha o que ele faz. Cuidado, hein, com esse contexto que eu acabei de passar para vocês. Se fosse um álcool secundário desse tipo aqui, ó, CH3, CHOH, CH3, se esse cara se oxidasse, ele ia formar uma cetona, tá? COOCH3. Então, álcool primário, quando oxida, forma aldeído, ácido carboxílico. Álcool secundário forma cetona. E o terciário não oxida. Top. Bora lá. Ele te deu a equação bonitinha, tá? Bonitinha. Coisa mais linda. Os números de oxidação médio dos elementos carbono no etanol, no acetaldeído e no íon acetato são pá! Então ele quer o NOx médio. E aí, galera, vem comigo aqui. Vem comigo para não ter treta. Carbono e hidrogênio. Carbono mais eletronegativo. Ganha um elétron. Acompanhe para ver se você entende, hein, ó. Ele ganha um elétron. Ele ganha um elétron. Ele ganha um elétron. Então, este carbono aqui vai ter NOx menos 3. Top? Vamos lá, galera. Presta atenção aqui, hein? Presta atenção. Esse carbono tem NOx menos 3. Presta atenção nisso daqui, tá? Fica ligadaço. Esse carbono aqui, ó. Carbono, a gente já viu que é 0. Carbono e hidrogênio, ele ganha 1. Carbono e hidrogênio, ele ganha 1. Só que aqui ele perde 1. Pá! Por quê? Porque o O é mais eletronegativo. Então ele está ganhando um elétron do H, ele está ganhando um elétron do H. E ele está perdendo um elétron para o O. Vamos comigo. Se ele ganhou 1 e perdeu 1, o saldo aqui é 0. 0. Então quer dizer que ele ficou com NOx menos 1. O NOx deste carbono é menos 3 e o NOx deste carbono é menos 1. Top? Ele quer o NOx médio. Então você vai fazer o seguinte. Menos 3 com menos 1, menos 4. Dividido por 2, menos 2 é o NOx médio do carbono no etanol. Se você ainda não entendeu bem, vamos aqui. Carbono e hidrogênio ganha 1, menos 1. Ganha 2, menos 1. Ganha 3, menos 1. Carbono é 0. O NOx deste carbono aqui vai ser menos 3. Vamos ver esse daqui? Aqui é 0. Aqui ele ganha 1, menos 1.
Só que aqui ele perde 2. Por quê? Porque é uma dupla. Então ele perde este elétron e este elétron. Então aqui é mais 1 e aqui é mais 1. Um que ele perdeu com um que ele ganhou, eu anulo. O que sobrou? Sobrou o NOx mais 1. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Divide por 2, menos 1. NOx médio desse camarada. Tudo bem até o momento? Fala pra mim se você conseguiu entender o que eu fiz até agora. Diga assim, professor, entendi. Como é que eu encontrei? Eu encontrei o NOx individual de cada carbono e eu encontrei o NOx médio. A Unesp podia botar uma seta pedindo um NOx específico, tá? Um NOx específico, mas ele pediu um médio. Então, galera, para terminar, vamos lá para esse cara. Agora você já entendeu que este aqui, ó, você já sabe que ele é menos 3, né? Por quê? Porque ele ganha 1, ganha 2, ganha 3. Já, viciou. Agora esse daqui, ele perde 1, perde 2, perde 3. Então, galera, o NOx deste cara é mais 3. Menos 3 com mais 3, 0. Então a média vai dar 0. Resposta letra B. Top, 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 topzera das galáxias. Meninos, vamos lá? Diga pra mim se ficou claro, tá? Fala pra mim, ficou tranquilo? Compreenderam tudo? Deu pra dar um apanhado aqui, num geral, tá? Ficou show, deu pra você pegar aí no geralzão. Galera, agradeço demais a vocês, tá? Demais. E ó, se vocês conhecem alguém, tá precisando de um curso de química top para entender realmente, para poder compreender os fenômenos, para chegar aqui dentro dessa linha, guilhermequimica.com.br.